O tema do nosso vídeo de hoje é a BNCC e a educação infantil. A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica. Tradicionalmente, no senso comum, se perpassa a ideia de que a educação infantil tem como principais objetivos a questão do brincar, do cuidar e do conviver. A BNCC ela inova exatamente por quê? Porque ela incorpora, além dessas esferas, a questão dos direitos de aprendizagem, relacionando-se àquela máxima dessa legislação, que é a formação integral da pessoa humana. Então, como a educação básica começa na educação infantil, passa-se a ideia de que a questão da formação integral da criança, a sua subjetividade, passe a ser um objetivo desde essa etapa da educação básica. Então, a partir dos marcos regulatórios da lei, nós vamos perceber que a lógica dessa formação integral, ela vai perpassar todas as etapas da educação básica, e a educação infantil não escapa disso. Então, a grande inovação é a inserção de direitos de aprendizagem, que passam a fazer parte do planejamento do professor a partir desse ano de 2019, tendo em vista que durante 2018 foi o período, então, de apropriação da Base Nacional Comum, dos estudos e dos direcionamentos que os sistemas de ensino passam a ter. Atento ainda uma questão muito importante, que diferente dos anos iniciais e dos anos finais da educação básica do ensino fundamental, a Base Nacional Comum não orienta a construção de um currículo para a educação infantil. Na realidade, ela aponta direitos de aprendizagem. Então você pode acessar as informações no portal do MEC, você pode ler com profundidade em outras fontes de pesquisa, que você vai perceber que não está associado a esses direitos de aprendizagem a questão de uma construção de currículo, mas parâmetros para que os professores possam, no seu planejamento, inserir esses direitos de aprendizagem. E quais são esses direitos de aprendizagem que a BNCC aponta para a educação infantil, para essa etapa que vai desde os bebês até mais ou menos o final do ciclo ali, quando eles completam 6 anos e ingressam no ensino fundamental. Então, o primeiro direito, conviver, educar para pensar no outro, e aí você vai perceber que dentro dessas perspectivas vai toda uma lógica de formação integral. A questão do brincar, né? Esse brincar com estratégias produzidas pelo professor, enriquecidas com a participação desse aluno, que é parte fundamental e integrante nesses jogos, que tem todo um apelo de aprendizagem. A questão da participação, envolver as crianças em todo o processo participativo das atividades, e que eles se tornem, de fato, protagonistas e não só receptores ativos das dinâmicas que o professor apresenta. A questão do explorar, a questão de que a criança possa explorar sozinha todos os tipos de materiais, desde materiais relacionados à cultura, ao seu próprio corpo, no seu entorno, né, as questões do espaço, que são fundamentais para a construção dessa sua identidade. A questão do se expressar, né, fundamentalmente em atividades como rodas de conversa e até a criação de conselhos e pequenas assembleias para que os pequenos possam decidir também coisas comuns e coletivas a eles dentro do ambiente escolar. E a questão do conhecimento, né, do conhecer-se, conhecer o seu próprio corpo, as questões de higiene, as questões do entendimento desse todo que a criança se constitui. Então, esses são as seis grandes direitos de aprendizagem que se incorporam na educação infantil. Claro que a gente sabe que já existem experiências em sistemas de ensino que já contemplavam isso, mas agora a legislação ela define isso como lei, né? Como uma diretriz a ser seguida em todo o território nacional. Da mesma forma, a Base Nacional Comum Curricular ela aponta 5 campos de experiência. O que seriam esses campos de experiência? Na realidade, a gente vai perceber já aí uma conotação relacionada à lógica do conhecimento, dos direitos do conhecimento por parte da criança, que ao terminar esta etapa da educação básica e ingressar no ensino fundamental, já vai carregar consigo experiências relacionadas a um corpo de conhecimentos que posteriormente vai sendo aprofundado. Então, até os termos
que a BNCC apresenta dentro desse aspecto dos campos de conhecimento são muito próximos aquelas unidades temáticas que a gente vai ver ao longo do ensino fundamental. Por exemplo, o primeiro campo, eu, o outro e nós. Segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Aí você vê uma alusão direta aqui à área de ciências da natureza. Traços, sons e cores, a área da comunicação, a área da arte. A escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, a comunicação e a expressão, né, dentro da lógica da área de linguagens. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Vejam, né, nesse campo aqui entra a questão da geografia, a questão da história, a questão da quantificação matemática, a questão das relações, as transformações do campo das ciências físicas e biológicas. Então, esses 5 campos de conhecimento aparecem em 3 níveis distintos, que é a questão dos bebês, a questão das crianças bem pequenas e as crianças pequenas. E dentro desses 5 campos aqui elencados pela BNCC, vão aparecer o quê? Vão aparecer objetivos de aprendizagem, diferente da nomenclatura usada no ensino fundamental e médio, que são habilidades. Né? Então você vai perceber aqui que a educação infantil incorpora sim na sua rotina a lógica dos direitos de aprendizagem. E isso é fundamental que nesse momento histórico os sistemas de ensino e as escolas estejam preparadas para interagir com esse documento e se apropriar das suas diretrizes, para fazer a consecução do seu planejamento e iniciar o ano letivo de 2019 dentro da consonância da lei. Então, em breves palavras aqui, eu procurei colocar para você que me assiste, né, o que de fato muda. E é o que tem que ficar bem claro e bem focado aqui para você, educador, para você, coordenador pedagógico, é que há uma evolução no trato em relação a essa importante etapa da educação básica, que passa agora a conter no seu planejamento direitos de aprendizagem em todos os estados do nosso país. Então, a base ela é única para o país inteiro. E agora cabe a você, educador, cabe ao sistema de ensino e à coordenação pedagógica traçar um planejamento consistente e que isso passe a ser incorporado. Desde aquele bebezinho, com a questão da estimulação, a questão da própria socialização, da ambientação dessas crianças que vão passando, né, dentro de uma escola de educação infantil ou numa escola de ensino fundamental, como na rede municipal, que tem desde a educação infantil até o 9º ano, para que o processo então tenha essa fluência e a gente perceba a integração entre todas as etapas da educação básica. Esse é o grande objetivo da BNCC, né? Apresentar essa lógica de educação integral que vai vir desde a educação básica, do início dela com a educação infantil e vai culminar com o ensino médio. Então a grande meta é que ao final da escolarização básica a gente tenha de fato um cidadão crítico, consciente, participativo, né, que entenda dos seus direitos, que respeite o outro, que tenha senso de solidariedade. Então, o vídeo de hoje teve como objetivo exatamente apresentar as alterações que a BNCC traz para o campo da educação infantil. Até o próximo vídeo.